A paz seja convosco. Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor, por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Pela manhã não conseguimos nos reencontrar, 3 horas de atraso de ônibus, cruel, chuva e tudo mais. Mas Deus sabe todas as coisas e aprove a Ele nos reunir aqui nesta noite. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos amar, glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos, Pai, declarar a Tua beleza e a Tua majestade sobre as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê capacitação, nos dê entendimento. Que o Senhor, Pai querido, possa nessa noite trazer um pecado santo aos nossos corações. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero saudar você que está aqui comigo de forma presencial, você que está de forma virtual através da internet. Hoje é uma semana que eu conversei com aqueles que estavam enfermos na semana passada e achamos melhor que eles ficassem em casa. E com isso nós vamos também transferir a Santa Ceia para a semana que vem. Vamos fazer na segunda semana. E aí vai ter um tempo maior de comunhão entre nós e os nossos queridos amados irmãos. Já deixa aberto, por gentileza, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: a humilhação precede a glória. Em muito a palavra humilhação caminha junto ou é semelhante à palavra humildade. Talvez a maior diferença esteja na disposição entre uma e outra em se submeter. Você é humilhado quando alguém te força a estar debaixo dele, da autoridade dele. Você é humilde quando você se submete de livre e espontânea vontade. Nós temos a figura de Cristo como aquele que se submeteu. Ele não foi forçado a nada. Ele entregou a sua própria vida, até para que houvesse toda aquela humilhação. Entender e decidir se submeter ao próximo, ou considerando como superior a si mesmo, é uma prática espinhosa. Não é fácil. Não é fácil porque nós temos uma carne que grita, uma sociedade que fala conosco e diz que nós temos que ser os melhores, que nós temos que ser poderosos. As mulheres agora elas têm que ser empoderadas. Eu até me convidaram a participar do grupo, eu faço parte, não sei porque me chamaram, Mulheres Empoderadas. E aí todo dia eu posto os devocionais lá, não sei porque me expulsaram ainda, né? Mas estou lá. Então entender e decidir e se submeter ao próximo é algo espinhoso, mas ele é necessário dentro do ministério ou do desenvolvimento cristão. O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro capítulo 5, verso 4, que diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a glória, a coroa de glória que não murcha. Nós explicamos na semana passada que esse versículo, falando de uma glória que não murcha, ou uma coroa de glória imarcessível, ela se referia à coroa que os atletas gregos recebiam, a coroa de louros, que era muito bonita, colocava-se na cabeça do atleta que recebia as honras, mas passados 2 dias aquilo não servia nem para fazer feijão, entendeu? Ele apodrecia e secava. Esta glória que nos é prometida é uma glória que não murcha, é o nosso prêmio. Um prêmio que já foi entregue a Jesus Cristo. Ele que tem um nome sobre todo nome, e aquele que tem um nome ao qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que só Ele, e somente Ele, é o Senhor. Ele reina sobre toda a terra, exatamente pela condição de ter passado por toda a humilhação, ou ter se oferecido humildemente como sacrifício na cruz. Mas antes dele receber esse prêmio, houve uma humilhação na cruz. Interessante esse conceito de humilhação ou de humildade, porque as pessoas elas lutam com unhas e dentes para que isso não aconteça. E eu estava lá na Bahia ministrando, né? Vocês sabem que eu fui lá dar um curso lá. E
E aí um rapaz, depois ele veio falar comigo assim, pastor, eu estou vendo que a gente tem que aprender a sofrer, né? Sofrimento faz parte, né? Eu falei, pois é. E aí eu tinha um livro lá, eu indiquei para ele, e ele comprou e achou interessante sobre essa teologia do sofrimento, porque a teologia do sofrimento, apesar de ela não ser agradável, ninguém quer sofrer. Apesar de ela não ser agradável, ela é a realidade. E se nós sabemos que ela é real e nós sabemos como lidar com ela, é muito mais fácil de nós vivermos. Na palavra de hoje, escolhi um tema diferente, que é apenas parece um leão. Nós temos o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor. Nós temos aquele que também é a estrela da manhã e tantos outros nomes que nós já falamos. Mas também há um que ele não é um leão, mas ele se parece com um leão. E o objetivo dele é realmente enganar as pessoas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 em diante. Eu ainda não decidi qual é o livro que nós vamos meditar nos cultos noturnos, a partir do fim desse 1 Pedro. Quero convidar você a continuar orando, se você não está orando, orar, para que Deus lhe dê a direção. Tá? Eu não sei se vocês estão prontos, 5. Não sei se vocês estão prontos para Romanos. Não? Provérbios. Hã? Provérbios. Provérbios, se a gente for pegar Provérbios, vai demorar uns 10 anos. Jesus volta e a gente está pegando. Assim diz a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, versos 5 em diante. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingimos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí finaliza dando uma série de saudações, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia também, eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos, vós que vos achais em Cristo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome por mais esta leitura da tua santa e bendita palavra. Pai, nós estamos aqui com o objetivo de ouvir um discurso humano, mas nós estamos aqui para que buscando de ti a direção. Por isso, Pai, quero pedir ao Senhor que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos dê o espírito de entendimento, que nós possamos, Pai, extrair uma mensagem santa do teu altar para o nosso coração, Pai. Me coloco na tua presença como instrumento da tua presença, como instrumento da tua vontade. Pedindo a ti, Pai, que o Senhor me guie e me oriente através do teu Espírito, segundo o teu querer. Ora em nome de Jesus. Amém. Apenas parece um leão. Tem muitas coisas que parecem e não é. Tinha uma propaganda na década de 80 que falava assim, Denorex. É isso, né? Era, né? Parece, mas não é. Entendeu? Então, a gente às vezes é enganado. Você vai para comer uma pizza e o cara fala, ó, pizza do forno a lenha. Aí você vai comer aquela pizza e fala assim, não é forno a lenha, é uma coisa diferente, né? Ele pegou lá do fundo, ou um franguinho, né? Vai lá pegar um franguinho assado na brasa. Aí quando volta, você pega aquele frango assim, que quando você pega a coxa, a carne solta. Você sabe que foi feita
naquelas geladeiras, né? E até carros, em muitas situações nós vemos que as coisas tendem a nos enganar. Estava vendo um programinha agora à tarde que fala o golpista do Tinder, que é aquele programa para namoros, né? Balança a cabeça não, como se tivesse participado, não, você é santo, você não participou disso, né? Então, tá lá no Tinder, né? Coloca foto, você escolhe e tal, e aí mostra toda a estratégia de um cara profissional para vender ideia para mulheres que ele era um príncipe dos diamantes do mundo. E o cara contrata Rolls Royce, o cara alugou jatinho e entra nos melhores hotéis. É um negócio surreal. E ainda falta mais uns 40 minutos dessa série para ver. Mas a profissão dele é enganar. O Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele anda como um leão, procurando quem devorar. E ele só devora aqueles que ele engana. O Senhor, se tivesse permitido, Adão e Eva teriam sido devorados por ele. E aí, uma grande discussão é onde começa a lei, onde começa a graça. E nós podemos ver claramente a manifestação da graça de Deus exatamente no jardim do Éden. Ou seja, sempre houve graça. Através de Cristo vem a graça. Nós vemos a figura de Cristo no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Então esse que nós vamos falar hoje é um pouco desse que parece um leão. Primeiro nós vimos a repreensão às autoridades, no verso 1, 2. Depois houve a exortação como a comunidade deveria se comportar diante de Deus e do próximo. E agora nesses versos 8 e 9 que nós vamos meditar nesta noite, nós vamos meditar sobre a atitude a tomar diante do diabo, como reagir perante Deus, agora como reagir perante o diabo, que quer aproveitar a situação para te dar uma rasteira. Mesmo filhos de Deus, mesmo os filhos de Deus, são aqueles que ele mais intenta derrubar, são os filhos de Deus. Não estou falando de salvação, eu estou falando de uma vida desgraçada, uma vida sem a graça dele sobre a vida das pessoas. Nós temos que buscar essa plenitude de graça nas nossas vidas. Bem-aventurança não é felicidade, mas é plenitude. É você estar pleno, satisfeito com aquilo que você é, como você está vivendo. Estou cumprindo o meu papel. O primeiro verso que nós vamos meditar de 2 é verso 5, 8. E eu sempre dou aquela mexidinha no versículo para ser mais fácil de entender. Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se você vê aqueles programas de animais, sei lá, na Antártida, é o lobo da Antártida, ou é o urso, ou se você vê lá a orca, a baleia assassina procurando, você vê todo esse esquema, né, de caça na África, o leão com as leoas, os tigres lá, eles tentam afastar o animal, entendeu, que está ali naquele meio juntinho. E eu vi um documentário muito interessante, que era lá da Antártida, e eram os bois almiscarados, os bois uns búfalos grandões assim, e aí aqueles lobos eles ficam só uau, latindo, rugindo, e aí um afastou e eles, um morde daqui, um morde de lá, e aí aquele grupo vai todo perto dele, né? E aí protege ele junta de novo, dá umas cabeçadas nos negócios, nos globos lá, e eles vão embora. Mas a estratégia é te tirar do centro da vontade de Deus. Buscar a Deus e a libertação que Ele pode conceder torna-se ainda mais importante quando nos lembramos que os problemas que os cristãos enfrentam, eles não são apenas uma condição social. Cristãos, eles sofrem. Nós vivemos num país em que não há sofrimento, não há perseguição. E nós não sabemos o que é isso. Nós vemos no horizonte alguma coisa meio dentro da linha do GMBT, XYZ, HTMI, entendeu? Que vem perseguindo e vai cada vez mais cercear a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa liberdade em falar. Mas ainda parece uma coisa longínqua, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Aquele povo de 1 Pedro, as pessoas que estão acompanhando desde o começo, sabem que aquelas pessoas elas eram perseguidas. E a gente, lá no capítulo 1, falamos que eles eram meio que peregrinos e forasteiros. Eles eram pessoas como nômades,
que entravam numa cidade ou entravam num povoado e as pessoas elas colocavam de lado. É que nem quando você vai viajar, eu falei na época, você vai viajar, vai numa cidade e aí você quer almoçar, o cara vê que você é visitante e ele cobra 3 vezes o preço. É assim que acontecia lá. Então essas pessoas, elas estavam passando sim por uma perseguição social, mas é muito mais do que isso. A nossa perseguição não é simplesmente porque nós professamos alguma coisa ou o nosso jeito de ser. A área espiritual, ela tem uma influência muito grande. E às vezes até as igrejas reformadas, elas saem um pouco desse contexto espiritual, como se não houvesse a figura de Satanás e seus demônios. E ele existe. Há forças espirituais em movimento, e elas não devem ser desconsideradas. A época que eu fiz batalha espiritual, o Rosângela andava comigo, a gente fez muita loucura. E quando eu conto com as pessoas, as pessoas dão risada, entendeu? Em alguns lugares eu dou um curso, eu levo para tocar o meu chofar, mostro, o pessoal fica achando engraçado e tal. Mas muita coisa daquela época em que nós vivíamos lá, a gente traz para o nosso convívio de hoje dentro da teologia reformada, porque nós vivemos num mundo espiritual. Não é simplesmente o social. Nós temos um contexto espiritual. As forças do mal já foram derrotadas por Cristo, sim. E sabem disso. E pouco é o tempo que lhes resta. Abre Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. e 11. Diz assim, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? Diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eles sabem que o tempo deles está acabando. Já foi determinado lá, no começo da criação, em que Jesus Cristo tem que esmagar a cabeça de Satanás. Então, a partir do momento em que Cristo morre e ressuscita, a areia daquela ampulheta, ela está caindo e está acabando. E muitos falam, poxa, mas há 2000 anos que se fala isso. Está acabando. Ele está voltando. Ele está voltando. As forças do mal já foram derrotadas por Cristo e eles sabem disso. Eles, por ocasião da tão esperada revelação de Cristo, eles estão apenas aguardando o fim da história. Eles sabem que não é uma coisa que volta atrás. Nesse tempo, elas estão se mobilizando para, de alguma forma, lutarem contra o seu fim. Eles sabem que já perderam, mas o que eles podem fazer é simplesmente tentar roubar um pouco da glória de Deus. E como é que se faz isso? Fazendo com que você, que é cristão, que ouve a palavra de Deus, tome decisões erradas, em que você prefira a sua vontade à vontade de Deus, que você crie no seu coração um ídolo de adoração, porque é isso que nós temos quando nós adoramos o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos bens. E pessoas cristãs que se dizem tementes a Deus têm ídolos enormes dentro dos seus próprios corações. Essas forças, elas estão se mobilizando e lutam contra Deus e o seu povo. Se você tiver curiosidade, você lê Apocalipse 12, você vê todo esse contexto em que nós vivemos nessa luta, tanto social como espiritual. Os cristãos têm que reconhecer essa realidade, tomando as suas precauções. Então, quando você está ouvindo, e espero que o Espírito Santo testifique no seu coração, que realmente há um mundo espiritual que pretende te não roubar a tua salvação, porque isso não é possível, isso é um decreto de Deus, mas pode atrapalhar muito a sua vida, talvez gerando em você soberba, gerando em você cobiça e muitas outras coisas. E você tem que lutar contra isso. E para você lutar contra isso, você tem que se voltar para Deus, tem que estar firme na sua fé em Cristo. Ele que é o Senhor sobre todas as forças espirituais desse mundo. As pessoas olham para a esfera espiritual e parece que ela é dividida em
aqueles que são os bonzinhos e aqueles que são ruins. São dois exércitos. É a conhecida luta do bem contra o mal, em que na frente está o diabo, com todo aquele exército, e do outro lado está Deus com as suas hostes celestiais. E parece que aquilo é uma guerra, mas não é assim que funciona. Quem está em cima desses dois exércitos, por mais que a gente ache estranho, não é o diabo, mas é o próprio Deus. E o próprio Deus, ele permite que Satanás ele use de um certo grau de autoridade para tentar aqueles que não são filhos e para provar a mim e a você. Situações em que ele permite para que o seu coração seja testado. Será que ela realmente crê em mim? Será que realmente eles amam? Eles sabem a resposta, mas essa prova é para mim e para você. Nós nos declaramos super espirituais, e conforme nós vamos conhecendo um pouquinho da teologia reformada, em especial, parece que nós viramos super crentes. Parece que a gente sabe tudo. Aquelas pessoas que antes eram referência para nós, dentro da igreja pentecostal ou neopentecostal, nos pagos não são muito mais como párias, jogados no canto, não prestam para nada. E às vezes a gente pode desenvolver uma soberba em relação a isso. E muitas de vocês conversam comigo e falam assim: pô, pastor, eu estou lutando, e eu vejo o ímpio prosperar mais do que eu, e o meu coração se abala. E Deus permite isso para te forjar, talvez por um período mais sério, mais grande. Nós vemos isso em filmes de guerra, em que as pessoas elas passam por lutas, dificuldades sérias, treinamentos ali que tiram o corpo do soldado, mas é para que ele não morra em combate. Está certo que alguns treinamentos eles excedem, mas o objetivo de um treinamento duro é que você consiga sobreviver à guerra e à batalha. E nós estamos nessa guerra, nessa batalha, treinamento o tempo todo o tempo. Reconhecendo isso, que há um mundo espiritual e que você tem que se voltar a Deus, não tem nada com medo. E ele fala: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes é uma conduta recomendada em vários lugares do Novo Testamento. Quando fala de sobriedade, é uma comparação exatamente em relação ao álcool, que quando a pessoa ela toma álcool, ela toma alguma bebida alcoólica. Eu sei que talvez você não tenha experiência nessa área de tomar alguma coisa alcoólica, já que você é um cristão, né? E aí, o que acontece é quando você consome álcool, você sai do seu centro. Aí eu tomo um cálice de vinho, ou eu tomo um copo de cerveja, tomo um copo de pinga, tequila, sei lá, e vou tomando. Chega um momento em que parece que você fica mais solto, e você fala mais besteira, e você também age de uma maneira mais tola. Então ele começa falando sobre essa sobriedade e junta com a vigilância. Não tem como uma pessoa que está alcoolizada ser vigilante de nada. Ela não tem condição nenhuma de dirigir, ela não tem condição de guardar, de fazer nada. A pessoa pode fazer o que quiser com ela. 1 Tessalonicenses 5,6. Tessalonicenses 5,6. Os textos bíblicos, todos eles foram inspirados por Deus. Então você encontra referências cruzadas desses textos, porque aqueles escritores ouviam uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqueles que são do mundo e não têm Deus, eles estão como que dormindo. E aquela série, não sei se você já viu, eu já vi quase todas as temporadas lá, o Walking Dead, aí mostra lá os zumbis andando, eles estão como que dormindo, não conseguem interagir com as pessoas. Você, no seu trabalho, na sua escola, aonde você anda, você está andando no meio de pessoas que estão dormindo, são como mortos. Eles falam, eles comem, eles expressam sentimentos, mas eles estão mortos. E a palavra de Deus fala que nós não temos que ser como eles, como aqueles que dormem.
Sede sóbrio se refere com saber esperar a revelação de Cristo, em espírito de oração. Então, além dessa referência, é a forma dele. Além da referência com o alcoólico, ele também faz uma referência em relação a você saber esperar. Muitas vezes aquele que bebe, consome bebida alcoólica, ele não quer esperar que a situação ela se resolva de uma maneira natural. Ele quer forçar algo. Ele quer forçar uma situação como eu quero mostrar para todo mundo o mais rápido possível que eu sou um cara descolado, que eu sou um cara que sabe falar, que sabe se expressar. E essa condição de sobriedade fala também em relação a saber esperar a revelação de Cristo. Antes desse pedacinho que eu estou falando aqui, eu já falei que há um mundo espiritual. E nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. E ao você entender isso, você tem que ter paciência e esperar. O que foi, Nízia? Está rindo do quê? Entendeu? Eu fico olhando para vocês que estão rindo aí. Nós temos que ser sóbrios, no sentido também de saber esperar Deus agir na nossa vida. Nós gostamos de cantar a música Rompendo em Fé, a cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, mas quando vem a prova, né? E ele fala da vigilância. Vigilantes indica a atitude de esperar de olhos abertos. E é aquela condição de não estar dormindo. Está sempre ligado. Quando você vê também filmes de guerra, você vê que sempre tem alguém que está acordado. Filmes de faroeste. Eu vou montar a primeira vigília. Então ele está lá vigilante, olhando. Os outros dormem, mas ele está vigilante. Vigilantes indica a atitude de esperar de olhos abertos, acompanhando o que se passa e sempre analisando no horizonte, no caso espiritual, a expectativa da chegada de Jesus Cristo. Mateus capítulo 24. Uma característica que eu não falei para você naquele dia, Mateus capítulo 24. O líder. Um dia desses que você decidiu mudar de igreja, ou ir para outra igreja, se você ver o pastor abrir a igreja, a palavra, e ele não citar nenhum versículo, ou ele citar um versículo e não falar mais da Bíblia, sai fora. Tá? É conversa, é papo furado. Tá? Mateus capítulo 24, versos 45 a 51, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar, fazendo assim: Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios ou alcoólatras, virá ao Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a tua caminhada tem que ser uma caminhada com o olho no horizonte nesse aspecto. Sim, eu tenho que trabalhar. Sim, eu tenho que estudar. Sim, eu tenho que ter o meu período de lazer. Mas eu tenho que estar sóbrio e vigilante, olhando para o meu objetivo maior. Quando você vê um atleta correndo, ele não olha para mais nenhum lado, a não ser a linha de chegada. É o foco dele, é o objetivo dele. O soldado romano, quando ele ia para a batalha, ele colocava aquele capacete, eu já falei para vocês, é o capacete da salvação, referenciado lá em Efésios. E aquele capacete, quando era colocado na cabeça dele, ele não ouvia mais nada, tampava os dois ouvidos, as duas orelhas dele. Ele ouvia o comando, o general falava: vocês vão tomar aquela montanha, e vocês vão seguir por esse caminho, e vão até chegar lá. Ele colocava o capacete, e ele não ouvia mais nada. Nós temos que ter este entendimento e esse discernimento em relação ao nosso alvo. Então se apresenta um motivo importante para se agir alerta de sobriedade. Por que
que eu tenho que estar alerta? Por que eu tenho que ser sóbrio? Algo interessante aconteceu também lá, logo depois que o povo saiu do cativeiro babilônico, e as muralhas de Jerusalém, elas estavam destruídas, eles começaram a reconstruir. E os exércitos inimigos queriam de toda maneira pegar aquele povo e acabar com aquele trabalho. Então, Neemias 4,16 diz: daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então, havia toda uma estrutura para que as pessoas elas não dormissem. Para que as pessoas não dormissem. Quando eu falo dormir, já 2, 3, olha lá, que isso? Abriu a boca, abriu a boca. Isso aqui é branco, eu acho. É branco? Hã? Felicidade? Tá bom, então tá bom. Pedro falou, está falado. Nós estamos lendo a carta de 1 Pedro, se o Pedro falou, está falado. Quando nós olhamos esta condição de Deus, Ele nos alertar, falando que nós temos que estar sóbrios e criteriosos, vigilantes, tem que ter algum motivo para isso. E aí ele vem falando do diabo, o cão, aquele que é feio chupando manga, o cão chupando manga. Qual que é o outro nome do diabo lá? O caminhão. E tem um monte de nome do diabo que inventa-se por aí, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor. As forças do mal são assim representadas na pessoa de um só demônio, o maioral deles, Satanás. Aquele que é o líder de toda essa horda maligna, que com o seu papo enganou mais de 1/3 dos anjos dos céus. A conversa dele não é uma conversa qualquer. Ela não é uma conversa que é fácil se desvencilhar. Voltando àquele seriado que eu estava vendo lá, né, aquele filme do cara do Tinder lá, e aí você olha e fala assim: as mulheres são tolas por cair nessa conversa, mas a estrutura que o cara montou foi tão convincente, e a mulher, ele faz aquela pesquisa tão bem feita, em que aquelas moças elas são seduzidas da mesma maneira que ela foi seduzida no jardim do Éden. É aquele espírito de Satanás na boca daquele homem. No Novo Testamento, vários nomes são dados ao diabo, que encarna em si próprio a maldade, o poder da corrupção e do pecado. Apocalipse 12:9 fala: e foi expulso o grande dragão, é o nome dele, a antiga serpente, é outro nome, diabo, Satanás e sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então esse Satanás, ele tem vários nomes, e os nomes normalmente eles fazem referência ao seu jeito, ao seu modo de agir. A sua principal característica no tocante ao povo de Deus é que ele é o nosso adversário. Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10 diz assim, é João que está falando, apóstolo João: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A função dele é acusar você. E apesar dele não ser onisciente e não ser onipresente, ele não sabe todas as coisas, ele não está presente em todos os lugares, ele tem os seus demônios que andam por aí. E em alguns lugares esses demônios eles se concentram mais. Locais em que é mais agradável a eles estar. Uma rede, uma balada, um lugar de drogas, mas eles andam também no meio dos nossos caminhos. E eles ficam a observar, em especial, os servos e servas de Deus, para ver como eles vão proceder. Talvez tenham demônios aqui no nosso culto hoje, apenas ouvindo o que nós estamos falando, o que eu estou falando, vendo o que você ouviu, e ver como que você vai proceder em relação a isso. E aí ele vai lá e fala: olha, a Menise ouviu isso e está agindo dessa maneira, é contrário àquilo que foi ensinado. Mas há um fator em relação aos filhos de Deus que chama-se o sangue do Cordeiro. E quando olha lá na ficha da AISA, está lá
Não tem só uma grande mancha vermelha de sangue, porque o Senhor ele já nos perdoou dos seus pecados, mas isso não impede de que a consequência do nosso pecado seja imposta sobre nós aqui na terra. Eu não estou falando normalmente de salvação. As nossas ações, elas têm consequências que podem durar por anos, décadas. O adversário é aquele que está tentando nos derrotar, apesar de ele ser ele próprio o grande derrotado de Cristo. Não há retorno, não há saída para ele. Eu já falei para vocês, tem igrejas que oram pela conversão de Satanás, para que no final seja feita uma grande mesa, em que está Jesus Cristo batendo um papo com Satanás ali, do outro lado está Hitler, e está o Fernandinho Beiramar, e está tudo certo, está tudo liberado, não há problema nenhum. Isso é uma mentira. O juízo de Deus já foi decretado antes da fundação do mundo, e ele é irrevogável. Esse Satanás, ele anda em derredor. Por que ele anda em derredor? E o que é derredor? Quando você está parado e algumas pessoas estão à sua volta, elas estão ao seu redor. Estar ao derredor quer dizer que está um nível para frente. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. Então, à nossa volta existem anjos do Senhor nos protegendo. E ele fica ao derredor, rugindo, falando coisas, lançando acusações, oferecendo para você pratos de lentilha, pratos de uma comida estragada, mas que tem uma aparência bonita, para que você, comendo aquilo, você tire glória do Senhor, traga mácula ao nome do Senhor. É nesse momento em que as pessoas olham para você e falam: mas você não está na igreja? Você não está lendo a palavra? Você não está ouvindo a voz de Deus? Você está agindo assim? Eu estava com um rapaz, um casal me levou para almoçar lá um dia, lá na Bahia, e aí ele falou assim que ele passou logo cedo, ele era um engenheiro civil, era um casal de engenheiros civis, e naquele momento ele passou no concurso público. E aí o chefe dele olhou para ele e falou assim: você quer ser rico ou você quer ser honesto? Ele falou: como assim? Não dá para ser os dois. Ou você é rico, ou você é honesto. E ele até tentou trabalhar um tempo lá, mas ele viu e falou assim: não, se eu continuar trabalhando assim, eu vou me desvirtuar da minha fé. Essa figura desse leão, ela aparece em outro texto, Salmos 22, 13. Salmos 22, verso 13. E eu vou ler, eu quero que você leia com bastante atenção, porque eu vou perguntar para você de quem está se falando esse salmo. Salmos 22, 13 diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Quem é esse com quem está abrindo a boca? O próprio Jesus. O que está sendo falado aí é sobre a paixão de Cristo. Uma profecia de um salmista, Davi, lá atrás, milhares de anos antes, falando sobre essa figura desse leão que está rugindo, procurando alguém para tragar. E aí o que acontece? Aquele leão, ele realmente morde Jesus. Não porque há pecado nele, mas para se cumprir a profecia de Gênesis, que diz que ele esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente picará o seu tornozelo. Picar o tornozelo não mata, mas esmagar a cabeça mata. Então, para que eu e você não passássemos por essa situação, Jesus Cristo ele permite que o leão o devore, o ataque, que é a figura da paixão e crucificação de Cristo. Não se está querendo dar importância, estou falando do diabo, pastor, aqui tanto fala do diabo assim, né? Ao representado como leão, mas simplesmente para a gente entender como que ele age e como que ele se movimenta. Se você observar a figura do leão, você vai observar que é naquele modo que ele age contra nós.
sorrateiro, esperando o momento certo de te atacar. Quando ele vai atacar lá uma manada de zebras ou antílopes, ele não vai à revelia, ele sabe que ele tem um ataque a fazer. E ele espera o momento certo. E esse momento certo na sua vida muitas vezes é quando você deixa, quando você se afasta, quando você não lê, quando você não ora. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão: deixar de ler as Escrituras. Você não lê as Escrituras, o que acontece é que você abaixa a guarda para esse boxer. Ele está querendo lutar com você. Enquanto você está com a palavra de Deus, você está com as suas mãos levantadas, você está protegido. A palavra de Deus é a nossa arma de ataque. Você consegue reagir às situações que te são impostas através da leitura da palavra, mas aí você deixa de ler, você vai deixando de ler, e o que acontece é que você fica com o rosto suscetível a tomar direto na cara. E aí as pessoas falam: mas o que acontece? Eu vou na igreja, eu até sou bom dizimista, eu só não leio a palavra, eu só não conheço as regras do jogo, eu só não sei as estratégias que o inimigo quer fazer para lutar contra mim. E aí a batalha é perdida. O rugir desse leão poderia ser interpretado pelos leitores de 1 Pedro e como a nós, como as acusações e difamações contra eles que são feitas, e a ameaça que eles sofrem. Devorar resume o objetivo do diabo em relação aos crentes: diminuí-los, reduzi-los, dissuadi-los da sua fé, fazê-los desviarem-se de Deus, o que representa a perdição da sua morte. Quando você para de ler, você deixa de ler e achar que isso é importante. Tem outras atividades. Esqueci. Preciso de mais motivação. O que vai acontecer é que mais dia menos dia você vai sim tomar um uppercut do diabo, que você vai ficar jogado no chão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Quando eu insisto na leitura da palavra de Deus, e essa prática começou com o meu querido Gabriel, antes eu não tinha esse tipo de exigência, e aí eu comecei a colocar isso como exigência das pessoas. Eu comecei a abrir grupos de casais em especial, eu mando: e aí, você leu? E aí, você já fez a leitura? Já fez? Entendeu? Não, eu sei que você não leu. Eu estou falando para o resto das questões. Né? Você já leu? Você já fez a leitura? Porque o objetivo é que vocês saibam se defender. Porque se você não souber se defender, você vai apanhar. Você vai ser pego em alguma situação em que você poderia sim se esquivar disso, se você tivesse feito a sua lição de casa. Mas não é algo que eu posso forçar você a fazer. Eu posso, no máximo, ficar te orientando, sem ser o leão adorador. Ao negarem a sua fé, eles estariam sendo tragados para dentro daquela massa caótica do mundo sem Deus. Quando você não lê, quando você não procura ler a palavra de Deus, você é atraído. Quando você está numa piscina ou está num negócio que tem uma grande quantidade de água, você abre o ralinho lá, tudo que está ali é sugado. A situação é a mesma. O mundo está louquinho para te sugar. O diabo está louquinho para te devorar. Quando você se afasta de Deus, você é como aquele boi almiscarado que eu falei para vocês, fica suscetível ao ataque de Satanás. Um mundo sem Deus, onde o mal nos irá despersonalizar e fazer com que, no fim, percam todo o propósito para o qual foram criados por Deus. Segundo versículo nosso, o último versículo, 1 Pedro 5,9, fala do diabo e ele vem com uma ordenança: resistirem firmes na fé. E a fé vem pelo Ouvir. E ouvir A palavra de Deus. Ouvir não é simplesmente ouvir, é ouvir também de ler. Resistirem firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos atingem os vossos irmãos espalhados para o mundo. Não é uma coisa só da sua vida. Não, o pastor Paulo ele não passa mais por isso. Não é isso. Ontem meu coração ele quis se dar. Meu ônibus estava marcado para 9h30. Cheguei lá cedo, 8h30. Você já sabe que eu sou chato com horário. 8h30 eu estava lá. 9h30 nada. Olhei na passagem,
que eu mandei imprimir lá na hora, já tinham jogado 10 para frente. Eu falei, tá bom. E aí um senhor indignado do meu lado, você também está esperando o Real Express? Eu falei, estou. Ele foi, voltou. Disse que o ônibus está chegando. Eu falei, bom, não era o meu. Chegou o segundo, não era o meu. Chegou o terceiro, não era o meu. Chegou o quarto, não era o meu. Fui lá reclamar com o cara, e o cara falou assim, saiu de Barreiras, 100 quilômetros. Esse cara vai demorar 2 horas para chegar. E aí foi esvaziando a rodoviária. E eu comecei a ficar bem bravo. E aí eu comecei a pensar, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Melhor esse homem vir devagar, entendeu? Do que ele nunca chegar. E aí quando eu entrei no ônibus, falei, tudo bem, agora vamos, né? Porque eu estava cansado. Ele já tinha feito uma viagem. E o combinado com a empresa é que, sei lá onde, que era Alvorada do Norte, ele iria trocar, ia ter um motorista reserva, chegou lá, não tinha. E aí ele veio dirigindo a 60 por hora. E começou a fazer um barulho no ônibus, lá, toda hora ele parava. 3 horas de atraso. Eu programei e o homem faz os seus planos. E Deus que define. E eu programei de chegar aqui 6 horas da manhã, tomar um banho, dar uma descansada e vir para a Dominical. E eu cheguei quase 10h30 da manhã. 3 horas de atraso. Resistíveis firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos atingem os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós, diz Tiago, capítulo 4, verso 7. Aquilo que eu estou falando da concordância da palavra. Eles são orientados pelo mesmo Espírito e também leem as cartas uns dos outros. Esse mesmo apelo ressoa aqui. O diabo está de tocaia, sempre pronto para causar problemas, e nos é ordenado resistir. Resistir como? Como que eu posso resistir a um ser milenar, cheio de sabedoria e de conhecimento? Eu não consigo. Por isso que eu preciso resistir a esse diabo na fé. Lá em 5,5, 1 Pedro 5,5, nós falamos que Deus resiste aos soberbos. Essa mesma resistência é recomendada aqui com os crentes em relação ao diabo. E às vezes a gente vê algumas igrejas dizendo assim, vem diabo, que eu vou pisar na sua cabeça com um salto, com um solado 44. Isso é soberba. Nós não temos poder para lutar contra ele. Ele é mais forte que nós. Ele é mais sábio que nós. Ele tem mais experiência que nós. É não lhe permitir acesso a essa resistência. Opor-se às sugestões que vêm do mal. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Mas como que eu vou dar lugar ao diabo se eu não conheço as regras do jogo? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Estava lá dando curso lá para as pessoas lá de distúrbios da sexualidade, que é algo que eu resumo dentro dos módulos das pessoas que vão casar, em que eu falo as coisas que devem, que não devem, que pode, que não pode, falo um pouco a respeito disso. Lá no curso eu falo 13, 14, 15 horas a respeito desse assunto, mostrando uma série de coisas que o mundo fala, não tem problema, e Deus fala, tem problema sim. Nós não podemos dar lugar ao diabo, nós temos que ficar firmes, irredutíveis, diante dos métodos do diabo. Efésios 6,16, olha aí. Depois de Paulo, nessa carta aos Efésios 6,11, depois de ele expor a necessidade dessa armadura de Deus, ele vai dar um recado, e ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você leu a palavra? Você está revestido dessa armadura através da leitura da palavra, do seu posicionamento. Fez a sua parte?
Posição de luta. Se o Moisés tivesse apoiado. Entendeu? Um pé de apoio, o outro na frente meio dobrado, entendeu? Os punhos prontos ao ataque. Para a defesa ou para o ataque. É isso que ele está falando aqui. Ficar firmes e irredutíveis diante dos métodos do diabo, que impregnam a cultura e a sociedade, a economia e a política, as ideologias e as religiões ao mundo ao redor. Esse mundo é um mundo de podridão. É como ser esperado que você for jogado num esgoto e você não contrair nenhum tipo de infecção. Isso só é possível se você tiver alguma camada de proteção, que é o sangue do Cordeiro. Resistir ao diabo é, sobretudo, resistir ao mal que ele injetou na sociedade, em todas as suas formas, visto que esses são os meios mais concretos pelo qual ele se apresenta aos cristãos. Ele não vai se apresentar como aquele animal, aquele touro, aquele chifre vermelho, porque ele não vai. Ele vai se apresentar de uma maneira muito sutil, dentro de estratégias dentro do seu dia a dia, do seu lidar, do seu falar, do seu trabalhar, do seu estudar. 2 Reis 17:8. Abre aí. O contexto de 2 Reis 17:8, ele fala de um problema que está acontecendo com o povo de Israel. Problemas de perseguição, problemas de escravidão. Havia uma norma e havia uma lei. 2 Reis 17, versos 7 e 8 diz: tal o quê? Todo esse problema, toda essa perseguição, toda essa escravidão, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelo rei de Israel. O que ele está falando é que eles se conformaram ao mundo. E a palavra de Deus em Romanos 12:8 diz: não vos conformeis ao mundo, antes renove a sua mente. Como é que eu renovo a minha mente? Trazendo novos entendimentos, novos conhecimentos. Comparo esses conhecimentos com a minha vida, pondero como uma pessoa racional que eu sou, não é só porque o pastor Paulo mandou, pondero que isso é racional ou não. É bom para a minha vida? E quem vai colher os louros? Ou o ônus da sua decisão? Você mesmo. É você que vai decidir. Eu vou me conformar? Não vou me conformar? Vou agir? Não vou agir? Eu trago apenas as instruções do que Deus fala. Muitas delas eu luto para tentar cumprir. Mas eu tenho que falar para você aquilo que Deus manda você fazer. E não o que eu quero ou o que eu faço. Para isso é necessário estar firmes na fé. O que aqui significa uma firmeza interior, mas também uma firmeza no conhecimento da fé e no apego à perspectiva com que a fé entende a vida e as estruturas da sociedade. Não basta você também ser só um ser espiritual. Você tem que ser um ser social, entendendo as coisas que acontecem no dia a dia. Você não pode se colocar como uma pessoa inocente. A palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como a pomba e astutos como a serpente. Muitos cristãos, eles entram em situações e falam assim: não, Deus está no controle, e aí eu vou aí, entendeu? Não é assim não. Você tem uma mente para você raciocinar e pensar nas decisões que você vai tomar. Busque a Deus, mas também busque um entendimento daquilo através da sua mente. Às vezes não precisa de uma instrução clara das Escrituras. Grande parte das decisões que você tem que tomar, você as toma apenas com o seu racional, porque é lógico. Adultério. Eu vou arriscar um adultério dentro de uma família? Quais são as consequências disso? Se você começa a pesar, você vai falar assim: bora um pouquinho, eu tenho mais a perder do que a ganhar. Dentro do âmbito financeiro, eu vou ter que bancar 2 famílias, 2 casas. Vou ter que aguentar, entendeu? Tanto no âmbito feminino como masculino. E as pessoas, elas não pensam. Elas vão e agem como irrompante. E é claro que se você ler as Escrituras, você também vai encontrar as instruções dessas coisas. Mas o casamento da instrução espiritual com o teu racional, ele é necessário, porque Deus assim o fez. Senão ele fazia você aqueles bonecos lá que fica nas oficinas, né? Entendeu? O vento ali te movimentava por jeito que não é isso que ele quer.
Essa firmeza, ela vem de Deus. E isso é mais uma razão para buscá-lo com humildade, pois Ele concede graça aos que não são soberbos. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. E você pode sim falar: pastor, o pastor da minha vida é meu Senhor, eu preciso de ajuda. Eu estava lá dando curso e no intervalo eu vi uma mocinha, devia ter uns 22 anos, 23 anos. Mas eu posso falar com você? Eu falei: pode. E eu com esse mesmo discurso de leitura também. E ela começou a falar: pastor, eu leio, eu não entendo. E ela começou a chorar. Pastor, me ajuda. Me ajuda, pastor. Eu falei: te ajudo. Comece a ler o texto que você quer começar. Eu vou começar de Mateus. Manda para mim suas dúvidas no zap. Já convidei ela para ler conosco. Então, Ingrid, amanhã nós temos mais uma pessoa para ler conosco. Entendeu? Precisa de ajuda, precisa de ajuda a fazer. E eu estendi a mão para ela. Ela ficou tão grata. Simplesmente porque ela quer entender aquilo. Ela quer também usar o racional dela. O que está acontecendo aos cristãos da Ásia Menor não é um fenômeno isolado. Essa perseguição que nós vemos no horizonte, ela já existe realmente em vários países. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. E aí a palavra de Deus lá em 1 Pedro 1:1 diz que eles estão dispersos pelo mundo. Toda a tribo, todo o reino de Deus está disperso pelo mundo. Todos os cristãos sentem essa estranheza por parte da sociedade em que vivem e que faz deles estrangeiros e forasteiros, mesmo em sua própria casa ou semelhança. Conforme você vai conhecendo a Deus, cada vez mais, mesmo na sua família, você vai ser colocado como estranho. As pessoas elas não vão entender o que você faz determinadas coisas. E você vai tentar explicar e a pessoa não vai entender nada. Aquela igreja, acho que faz a lavagem cerebral. Não sei com quem ele falou, se ele foi com o Felipe. A igreja está fazendo lavagem cerebral. As pessoas elas não entendem isso. Porque elas estão dormindo. Elas estão mortas. Os sofrimentos aqui aludidos resultam desse modo de viver diferente dos cristãos. A palavra de Deus diz que um dos motivos da perseguição dos cristãos é que eles tinham costumes diferentes. Eles acusavam, os judeus acusavam: mas esse Paulo aí, ele está ensinando a gente a viver de um modo diferente do que os nossos costumes falam, e está errado. Essa tensão entre a luta entre o novo e o velho homem, que se verifica também dentro do seu coração e do meu coração, ele existe também no meio da sociedade. É uma luta que você vai ter todos os dias da sua vida. E quanto mais você se aproximar de Cristo, mais vai ser difícil. Porque a sua carne fala: pode. E o teu espírito diz: não pode. E aí você tem aquele diabinho de um lado ou um anjinho do outro. Você vai dar o tapinha em quem? Às vezes você deixa o diabinho falando no seu ouvido e você continua agindo como você quer. Os cristãos espalhados pelo mundo, mesmo que não se conheçam, que falem línguas diferentes e sejam de culturas diferentes, eles são constituídos de uma comunidade que sofre, porque não vive o que o mundo vive. Esta comunidade constitui-se ao redor de um Pai comum a todos, o nosso Deus Pai, que é um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, que nós já cantamos, e que tem um Filho que morreu e sofreu por nós, Jesus Cristo, que é o primogênito dos mortos, mas também o primogênito dos nossos irmãos. Esta solidariedade no sofrimento também é um elo que nos une. Nós já falamos isso em 1 Pedro capítulo 3. Nós temos algo que nos une a Cristo, que chama-se sofrimento, para que após o nosso sofrimento nós recebamos também a coroa de glória. Os cristãos da Ásia Menor, para os cristãos da Ásia Menor, é importante saber que eles não estão sozinhos, mas o que se passa com eles é realmente resultado da seriedade do discipulado cristão, que em grande parte do mundo se pode esperar esse tipo de reação da parte dos outros. Eu não te garanto prosperidade, eu não te garanto felicidade, eu te garanto que você vai ser perseguido e você vai sofrer. Olha o discurso bom para trazer gente para a igreja, né? Mas é o discurso da palavra. Porque no momento em que você estiver passando por uma luta e dificuldade, o algodão doce não vai resolver nada.
mas a estratégia da luta, ela vai se resolver. E aí eu não tive o prazer ainda de ver o Moisés lutar. Falei para ele que quando eu tiver a oportunidade eu quero ver assistir ele lutar. E aí a vitória de um lutador, em grande parte, depende do seu treino. Não só na luta, mesmo dentro da atividade, por exemplo, do Gabriel lá. Entendeu? Se ele não se exercitar, se ele não procurar melhorar, se ele não tentar melhorar cada vez mais a sua voz, o que acontece é que vai piorando, vai decaindo. E nós, como cristãos, nós temos que ter também essa preocupação, a preocupação de estar sempre 1% melhor a cada dia. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pelo Teu amor e a Tua graça e pelo Teu cuidado. Queremos, Pai, nesse momento, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo-te que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe e nos livre de todo mal. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém, queridos. Agradeço você que, junto comigo, esteve louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mais uma semana de dificuldades, mais uma semana garantida pelo Senhor como uma semana de lutas, mas de vitórias. Você que busca Deus está debaixo desta proteção. Uma proteção que não é separada apenas para sacerdotes, mas é uma proteção que é separada para todos aqueles que creem no seu santo nome. Semana que vem nós vamos ter Santa Ceia, tá? Se Deus assim permitir, nós vamos ter nosso tempo de confraternização após o culto. Também peço que você esteja orando amanhã, por volta das 11 horas, meio-dia. Eu vou separar um tempo, junto com alguns pastores e líderes. Nós vamos estar orando, vou estar orando pela sua vida, orando pela igreja. Tá? Então nós vamos estar fazendo um jejum de segunda-feira até quarta-feira. E aí quando for por volta do meio-dia, a gente vai estar retornando, encerrando o jejum. Tá? E aí a gente retoma as atividades. Tá? Na segunda-feira eu vou ficar incomunicável, tá? A menos que você tenha uma necessidade muito grande. Tá? É um jejum de silêncio, em que a gente não vai falar nada, fica um período realmente de meditação na presença do Senhor. Mas a partir da terça-feira eu já posso atender um telefone se você realmente precisar falar comigo alguma coisa. Amém, queridos? Orem comigo. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por este culto, em que pudemos, Pai, ouvir a Tua santa e bendita palavra. Despede-nos em paz, Pai. Despede-nos em paz, Pai, para que nós possamos voltar para os nossos lares debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. Que essa semana seja uma semana também da Tua graça e das nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Melhoras para você que está enfermo, se cuida, se alimenta, toma bastante água, para que semana que vem você esteja pronto para tomar Santa Ceia com a gente. Fique com Deus. Amém.